Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muitíssimo bom dia, prezados amigos internautas. Estamos iniciando mais uma edição do programa Espírita, pelos caminhos da evolução, trabalhando aí com vocês o 5º capítulo do livro, A Gênese, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. Estamos trazendo a lumen para todos vocês a continuidade do nosso trabalho da segunda-feira. E estudando aí os antigos sistemas do mundo, a gente pôde verificar as questões que envolvem sempre o aspecto antigo, o aspecto ainda muito rudimentar do universo, dos sóis, dos planetas, das estrelas. E hoje trazendo, de acordo com a doutrina espírita, de acordo com o Evangelho de Jesus, da pluralidade dos mundos habitados, esse moderno sistema do mundo traz uma racionalidade muito grande a respeito da antiga astrologia, hoje nomeada astronomia. E aí, buscando esses modernos sistemas do mundo, nós teremos uma breve explicação com relação ao universo. A casa de meu pai há muitas moradas, como falava Jesus, e a doutrina espírita vem trabalhar essa ideia, esse princípio básico da doutrina espírita, pluralidade das existências e dos mundos habitados. Porque certamente para as existências necessitaria de mundos, quer dizer, de condições que pudesse a gente estar vivendo, tá? E especificamente em níveis de consciência, que nós chamamos de mundos. Agora, percebendo que a doutrina espírita, ela nos traz sempre esse questionamento, mas nos traz também as explicações. A pergunta que não quer calar, e que houve por toda parte, por todas as culturas, por todos os povos, se há vida em outros planetas. Como que seria esse tipo de vida? Seria parecido com a nossa? Como que seriam os seres? Como que seriam seus corpos? Como que seriam seus hábitos, seus costumes? Por que nós não podemos vê-los, ouvi-los em condições normais, exceto em condições especiais? Da clarividência, da clareaudiência. Vamos buscar, então, respostas. E eu fui buscar justamente lá no Livro dos Espíritos. A pergunta 55 do Livro dos Espíritos vem nos trazer uma complementação
do moderno sistema do mundo, explicando a vida universal. Quando foi formulado aos espíritos, todos os globos que circulam no espaço são habitados? Pergunta 55 do Livro dos Espíritos. Qual que foi a resposta que eles nos trouxeram há 168 anos atrás? Sim, todos os corpos celestes, quer dizer, todos os mundos são habitáveis. E o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade, em perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho, vaidade, julgo que Deus criou o universo somente para eles. É aqui que está realmente a nossa ignorância. É aqui que a gente percebe que na antiguidade nós achávamos que unicamente a Terra era habitável. Que Deus criou somente a Terra para ser habitada. E hoje, conforme o ensinamento de Jesus, que hoje, através da revivescência do próprio cristianismo puro, que é a nossa queridíssima doutrina espírita, nós temos a certeza, nós temos a comprovação de que a questão dos homens na antiguidade era a questão da soberba, quer dizer, do orgulho, da vaidade toda, do egoísmo, achar que Deus criou o universo somente para nós e que não haveriam habitações em outros orbes, em outros mundos. Então, de acordo com o sistema antigo do mundo, está caindo por terra. E a doutrina espírita, ela vem justamente, ela não vem desmentir, ela vem complementar, ela vem acrescentar, isso que eu acho bonito. Porque a doutrina espírita, ela não vem desmentir ninguém no passado, nem mesmo Moisés, com o seu antigo sistemas do mundo. Isso. Ela vem trazer a lumen a complementação, a lógica, o raciocínio lógico, racional, de que todos os globos, quer dizer, todos os orbes, todos os corpos celestes que nós podemos ver e que nós não podemos ver, é habitado por mundos. E o mundos aqui é subjetivamente, é habitado por espíritos de primeira, segunda e terceira ordem. Nosso caso é a terceira ordem. Então, estamos muito longe de percebermos a realidade do universo. Agora que a doutrina espírita tem 168 anos, consegue trazer para nós, a Lumen, uma breve explicação acerca daquilo que Jesus, há 2000 anos atrás, se me amardes, guardai meus mandamentos. Eu rogarei meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Então, esse outro Consolador, que é o Espírito de Verdade, que naquele tempo a gente não poderia receber, porque a gente não via, a gente não conhecia, mas que agora vem através da doutrina espírita, vem acrescentar, vem contextualizar, vem aprimorar o que outrora disseram os próprios espíritos. Mas, para um povo ainda sem cultura, para um povo muito retrógrado, tanto no intelecto quanto na moral, e hoje a doutrina espírita vem explicar de que há vida em todo o universo. Não como nós entendemos, que para nós aqui na Terra, vida é somente aquilo que encerra carbono. Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos para o objetivo providencial, final da providência. Acreditar que os seres estão limitados ao único ponto, que habitantes do universo, seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inútil. Ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério, que é o de recriar a nossa simples visão. Espera aí. A gente não tem nenhum hábito de olhar para o céu. Como é que o céu estrelado seria uma recriação para a nossa visão? Não. Uma vez que a gente nem contempla o céu. Então, Deus não teria, certo,
construído esses orbes e ter dependurado lá em cima na abóbada celeste, simplesmente para recriar a nossa visão? Absolutamente que não. Nada, aliás, nem na posição dos corpos celestes, nem no volume que se constitui, certo? Nem na constituição física da própria Terra. Não pode razoavelmente fazer supor que só ela tem o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Temos que perceber isso, certo? A Terra não é único. A Terra é um dos orbes que é habitado por seres ainda muito atrasados. Por quê? O planeta Terra, embora muito novo, ele aloja no seu bojo um mundo de expiação e provas. Mundo esse que é a condição nossa, dos espíritos, que de acordo com a escala dos mundos, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, a Terra aloja um mundo de expiação e provas, que é o segundo na ordem dos mundos, de baixo para cima. Tá? Então, estamos muito atrasados. Mal saímos das mãos de Deus, da criação. Somos o segundo. O primeiro é o mundo primitivo. Quer dizer, é a condição primitivista nossa, dos espíritos que aqui vivenciaram num certo período, tá? Depois da formação do planeta Terra, que permitiu a vida. É o mundo primitivo, onde a predominância era da força bruta, a força física. Tínhamos nada de moral, conhecimento rudimentar. É por isso que estamos fazendo esse estudo. Antigos e modernos sistemas do mundo. Porque na antiguidade, a astrologia, tá? Que é a mãe da astronomia, trazia no seu bojo uma simples observação a olho nu. E a dedução era tirada de suposições, de conjecturas, e que hoje está sendo confirmada pelo James Webb, o Hubble, que são verdadeiros telescópios colocados em órbita do planeta Terra, a poder estudar de forma concreta o universo. E eu digo para vocês, nós não estamos tendo muitas revelações que a nossa visão desarmada nunca penetrou. Tá? Isso é importante. Não é o universo que está mudando, certo? É o nosso aprimoramento através da instrumentalidade, é que está aperfeiçoando a técnica de interpretação, de visualização do universo. É a mesma constituição física dos diferentes globos? Por exemplo, nós temos Mercúrio, nós temos Vênus, nós temos a própria Terra, que é a nossa referência, nós temos o Marte, nós temos o Júpiter, nós temos o Saturno, nós temos o Urano, Netuno, e ainda o Plutão, que foi retirado, né, por questões de simplesmente visão de mundo. Mas ele está lá. Ele nunca deixou de ser planeta, embora excluído do rol dos 9 planetas do Sistema Solar, Terra. É a mesma a constituição da matéria física, quer dizer, os elementos químicos encontrados nesses orbes é o mesmo? Não, de modo algum se assemelham. Então, certamente, de acordo com a natureza de cada um, por exemplo, Mercúrio, Vênus e Terra e Marte são planetas sólidos, chama planetas rochosos. A partir de Júpiter, são planetas gasosos, pelo menos é o que nós chegamos à conclusão pela astronomia. Tá? Somente Plutão é comprovado que ele é totalmente rochoso, porque os demais planetas estão envoltos a uma possível atmosfera de gases, que não permite ver a solidez do solo dos mesmos. Mas o fato de não vermos o solo não quer dizer que não existam. Pode que exista um solo em Júpiter, em Saturno? Pode. Agora, é um planeta que pode ter um núcleo, pode ter uma crosta sólida e ter toda uma atmosfera brumosa,
o que impeça de ver o sólido, né? A superfície. Então, isso é uma questão de tempo. Então, os elementos constitutivos destes podem ter uma variância de um planeta para o outro. Exemplos. Eu, no meu ponto de vista, o planeta Marte, que é bem menor do que a Terra, no meu ponto de vista, não está escrito em lugar nenhum na doutrina espírita, tá? Eu estou dando aqui agora a minha opinião, não está escrito nas obras espíritas. Na minha opinião, Marte foi um planeta habitável, tal como a Terra, tá? Porque pelo menos as sondas espaciais que desceram na superfície já comprovou indícios estratificados, certo? Indícios na superfície que pode levar à comprovação de que já existiu água sobre a superfície do planeta Marte. Tá? Existem elevações, existem escavações, quer dizer, existe um sólido rochoso, existem superfícies profundas com crateras. Então, é possível. Então, não temos comprovação exata, mas são conjecturas que nós estamos fazendo, tá? Assim como a Terra provavelmente um dia será totalmente inóspita, porque a Terra vai envelhecendo, a vida da sua superfície provavelmente vai extinguir por questões de um progresso, de transformações físico-químicas e biológicas. Provavelmente a Terra vai ser um planeta totalmente árido, inóspito. Isso são possibilidades. E, possivelmente, no futuro, Vênus vir a ser um planeta habitável, com vida como a Terra tem hoje. Tá? Por quê? Porque hoje o planeta Vênus tem uma atmosfera que envolve a solidez, certo, da crosta dele, uma atmosfera totalmente brumosa, densa, como a Terra já possuiu no início da formação dela. Então, eu estou fazendo conjecturas, eu não estou aqui afirmando nada, não estou dizendo que está escrito na literatura espírita, não está, não. Tá? Bom, não sendo uma só para toda a constituição física dos mundos, seguir-se-á tenham organizações diferentes, os seres que os habitam, sem dúvida. Do mesmo modo que os vossos peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Aí, ó. Por que não? Por que não haveria na superfície, né, desses orbes outras formas de vida? Isso. Porque imagina os seres que vivem na água. Se eles pudessem pensar, o que eles pensariam da vida fora da água? Certo? Assim também os seres que vivem fora da água, no ar, por exemplo. O que eles podem pensar dos seres que vivem na água? Se é que podem pensar. Os pássaros, se pudessem pensar, o que eles pensariam da vida na água? Então, assim somos nós também, certo? Como é que nós possamos imaginar, conceber a vida fora das condições do planeta Terra? Quer dizer, outras condições. Hein? Aí que é bonito, né? É aí que a doutrina espírita vem nos trazer realmente uma amplidão sobre a questão da criação, a questão da vida, que nós não sabemos quase nada, para não falar nada, né? Falar nada aqui é meio complicado, mas quase nada. Precisamos, então, começarmos a aprender, começarmos a verificar que a questão é esta, viu? Mas antes de eu entrar nessa pergunta aqui, 58, que os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo desse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela, eu quero aqui responder as perguntinhas formuladas para nós.
E a primeira, nosso grande amigo Hilário, está sempre nos questionando. Hilário aí de Fortaleza, Ceará. A pergunta dele é: os homens de ciências, os homens religiosos, são sempre espíritos superiores? É boa pergunta, viu? Hilário, não necessariamente espíritos superiores, mas espíritos capacitados para tal função, muito específica. São espíritos que já atingiram um grau de conhecimento suficientemente para trazer à tona as ideias, mesmo que ainda muito pequenas para a época, mas que, ao longo dos trabalhos, conseguem chegar aos objetivos. Então, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 100, lá tem a ordem dos espíritos. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. A terceira ordem dos espíritos é a condição nossa. Esse mundo está aqui agora, de expiação e provas. Tá? Então, nós somos espíritos de terceira ordem. Mas já foi dito que os espíritos de segunda ordem são os bons espíritos. E lá, nessa segunda ordem, tem a terceira classe, que são os espíritos sábios. Quem são os espíritos sábios? São aqueles espíritos que têm uma dedicação muito exclusiva em busca do conhecimento. Do conhecimento. Então, são espíritos altamente conhecedores da natureza. Certo? Então, certamente, esses homens de ciências, esses homens que representam o papel de cientistas, esses homens que representam o papel de trazer à tona as questões das religiões, não é isso? Inclusive religiões personalizadas, como o budismo, né? O islamismo, religiões sapienciais. Esses espíritos não são espíritos superiores, certo? São espíritos que têm uma maturidade, que atingiram um grau de conhecimento bastante suficiente para poder repassar para frente, trazer à tona, trazer para nós. Então, muitos deles encarnam aqui entre nós com a missão de trazer os conhecimentos, as grandes descobertas, trazer para nós as escolas religiosas. Krishna é um grande exemplo. Buda é um grande exemplo. Estão vendo? Então, a gente passa a perceber ao longo da história da humanidade que assim sucede com a humanidade, paulatinamente. De tempo em tempo, a Terra recebe no seu bojo espíritos, certo? De uma condição melhor, de uma condição que está, de certa forma, realizando um trabalho de trazer conceitos morais, tá? Para o adiantamento moral da humanidade, conceitos científicos para trazer o progresso intelectual, tá? E não são necessariamente espíritos superiores. Espíritos superiores têm outras missões, isso. Mas os espíritos de segunda ordem, da terceira classe, segundo está lá, a pergunta 100 do Livro dos Espíritos, certamente serão esses que terão essa missão de vir de condições muito melhor, de mundos melhores do que o nosso, tá? Quem sabe mundos felizes, né? Mundos regeneradores, aqui encarnam com a missão. Nós tivemos tantos. Se formos aqui enumerar cientistas, a gente vai gastar o dia inteiro para poder comentar. Se formos aqui enumerar os filósofos que trouxeram a questões religiosas, os representantes dos conceitos religiosos, a gente vai ficar o dia todo comentando a respeito de cada um deles. Lao Tse, Confúcio, Buda, Krishna, isso, são verdadeiros filósofos que trouxeram conceitos também religiosos aqui entre nós. E aí a gente vai perceber que ao longo da história da humanidade sempre encarnou espíritos em condições melhores.
dos habitantes do planeta Terra, do mundo primitivo, do mundo de expiação e provas, que é a condição nossa do momento, desse momento. Tá? E aí a gente percebe que o importante que é dado a eles a missão. Vamos dar um exemplo. Júlio Verne, quando aqui esteve entre nós, ele trouxe um conhecimento enorme, enorme, isso. E enunciou grandes invenções para o futuro, porque ele trouxe uma cosmovisão, né, do que viriam mais tarde entre nós. A outra pergunta, ela vem também, assim, numa complementariedade dessa primeira. É a Adelaide, aí de São Paulo, Mariana. Como a ciência espírita explica os chamados autodidatas, os supergênios e os superdotados? E quais a diferença entre eles? Bom, vamos começar então com esses superdotados, esses supergênios. São espíritos de condições mais avançadas no conhecimento, como já citei. Provavelmente já atingiram, certo, um grau maior na ordem dos espíritos. E aqui encarnam, eu não vou falar reencarnam, porque talvez muitos não estiveram aqui em outras existências, mas vieram de outros orbes, de outras condições de mundos, em outros orbes, que aqui venham e encarnam pela primeira vez aqui no orbe Terra. Por isso que eu estou usando a palavra encarna, para não falar reencarna. Aqui chegam encarnando para trazer essas possibilidades desses grandes gênios que trazem conceitos filosóficos, conceitos científicos, conceitos religiosos, tá? São verdadeiros espíritos que já conquistaram a sabedoria, que já atingiram uma classificação de espíritos mais avançados no intelecto, na moral. Eu vou dizer, é uma grande possibilidade de espírito de segunda ordem, como já comentei. São esses chamados gênios. Por que gênios? Porque a sua genialidade mostra que são espíritos que já têm um conhecimento vasto, que já têm uma certa conquista moral. Tá? Então, de tempos em tempos, a espiritualidade permite que esses gênios encarnam entre nós para poder corroborar com o progresso intelectual e moral. Viu? Agora, os autodidatas são aqueles que, provavelmente, aqui já estiveram um certo avanço tecnológico, científico, certo? E que, por questões de soberba, de muito orgulho mesmo, de muita vaidade, certo? Não admitem continuar sentando numa cadeira de uma faculdade. Porque acredita por si só já ter o bastante. Acredita na sua autossuficiência. Acredita na sua capacidade em termos de conhecimento. Porque uma questão de orgulho não admitem, certo? Ainda continuar sentado naquelas cadeiras de faculdade que põe a viseira. Põe a viseira. Porque a faculdade, na maioria delas, ela põe a viseira. Ela põe a visão de mundo. E você é obrigado a botar aquela viseira e enxergar com os olhos deles. Não permite a liberdade. O autodidata é aquele que já tem uma capacidade de discernimento e que quer ser livre. Ele não quer receber pontuação. Ele não quer ser credenciado à sua competência. Porque, por si só, ele já tem a competência. Ele já sabe por si só. Então, ele não precisa de um diploma. Ele não precisa de viseira, certo? Ele não é segregado a uma linha de conhecimento. Ele é livre na interpretação. Ele é livre no estudo. Ele é livre nas suas ilações, nas suas conclusões, nas suas conjecturas. Ele é livre nas suas teorias.
porque eu já tenho uma amplitude do conhecimento. Então, eu não admito sentar numa cadeira de faculdade e ficar sujeitando um professor de aula, lhe ensinando que outrora ele já obteve, e que agora ele simplesmente precisa relembrar. E esse relembrar, eu não preciso que alguém lhe acuse, que alguém lhe estimula. Não, porque por si só ele estuda, ele pesquisa, ele já tem toda uma formação intelectual na sua capacidade, adquirida em outras existências. Eu, por exemplo, eu sou um autodidata. Eu nunca sentei numa cadeira de faculdade. Eu tenho o primário, para vocês entenderem. Eu não admito, nunca me fascinou sentar numa cadeira de faculdade. Nunca me fez desejar fazer uma faculdade. Porque eu estudo, eu pesquiso por mim. E eu tiro as minhas conclusões. Isso, eu sou autodidata. E conheço outros autodidatas que tinham uma capacidade muito grande de interpretação, de conhecimento filosófico, científico. Então, vejamos nós que o autodidata é esse. E os supergênios são essas crianças que nascem já trazendo a condição de uma superinteligência, tá? Que muitos deles vêm em missão. E hoje, se você observar, sabe, Adelaide, que os nossos filhos, nossos netos, muitos deles são esses super gênios. E eu vou falar mais para vocês. Vai chegar, através das nossas famílias, digamos assim, uma grande quantidade de espíritos em condições de conhecimento muito acima do nosso. Verdadeiros gênios vai estar chegando aí. Vai estar vindo de outras moradas, de outros mundos, de outros orbes. Estarão encarnando aqui justamente para permitir o progresso intelectual, culminando no progresso moral. Verdadeiros gênios vai estar nascendo no seu lar, no nosso lar, nas nossas famílias. Certo? A condição de filhos, condição de netos, condição de bisnetos, vai estar nascendo aí. Então, basta que você abra realmente as oportunidades para que eles cheguem, né? Eles vão bater em nossa porta e pretendem encontrar a nossa porta aberta, viu? Então, vamos abrir as portas para que eles cheguem. E a gente vai ter o prazer de termos em casa verdadeiros gênios, superdotados de inteligência e de moral, certo? Então, as diferenças são mais ou menos estas. A outra pergunta é a seguinte. O Hilário, nosso grande amigo, que está sempre nos questionando também, pergunta o seguinte, as grandes descobertas e invenções, já tem alguém para esses feitos? Exemplo, da invenção do rádio e do avião. Bom, eu acredito que a espiritualidade trabalha de forma muito bem organizada. Eu acredito que a espiritualidade ela acompanha o progresso do mundo espiritual e o progresso do mundo corporal. Mediante esse acompanhamento, eu acho que está tudo dentro de um processo de organização. Tá? De tempos em tempo, a espiritualidade percebe a necessidade de novas invenções, de novas descobertas. Então, certamente, deve haver uma seleção no mundo espiritual em termos de quê? De classificar esse ou aquele com determinada missão, para essa ou aquela. Viu? Porque esses missionários que aqui encarnam têm que ter a condição. Por exemplo, na área da medicina, você não vai pegar qualquer espírito e trazer ele missionariamente para o mundo corporal.
para trazer uma grande invenção na área da medicina. Não. Tem que ser um espírito que tenha a capacidade, o cabedal do conhecimento científico na área da saúde, na área da medicina, na área humana. Isso. Então, você vai pegar um físico para fazer alguma coisa na área quântica. Você não vai pegar um Zé Mané no mundo espiritual e vai mandar para cá. É alguém que no mundo espiritual já estuda física quântica. Ô meu, percebemos uma coisa, que no mundo espiritual tem as escolas, tem as faculdades, como aqui tem. Então, certamente, se você vai permitir que entre a Terra dê uma visão mais contextualizada da física quântica, você vai pegar um desses alunos do mundo espiritual, mais adiantado, mais avançado nas escolas espirituais, nas faculdades do mundo espiritual, e vai nomeá-los. E vai planejar a encarnação destes, ou provavelmente a reencarnação destes, tá? Para trazer a lumen, especificamente, aquela descoberta, aquela invenção, viu? E trazendo o quê? As melhorias, o conforto, a comodidade, certo? Que nós aqui necessitamos e merecemos. Então, eu vejo, já tem, sim, espíritos designados para tal, certo? Você deu, Hilário, aqui o exemplo do rádio e do avião. Ora, você quer um exemplo maior? Henri Hertz, ele descobriu as ondas hertzianas. Henri Hertz descobriu as ondas de rádio através de alguns experimentos. Mas foi Guglielmo Marconi, um italiano, foi quem construiu o primeiro aparelho transceptor. Quem criou o primeiro aparelho de rádio foi Marconi, chamado Guglielmo Marconi. Foi quem inventou o rádio, construiu o primeiro aparelho de rádio. Mas ele, certamente, ele não fez isso sozinho. Ele deve ter aprendido algumas coisas, inclusive com Henri Hertz, acerca das ondas hertzianas. Que o Henri Hertz, quando ele descobriu as ondas hertzianas, ele fez um aparelho transmissor e um aparelho receptor. Ele fez um aparelho transmissor e fez um aparelho receptor que chamou de coesor. Eu estou falando para vocês porque eu conheço do assunto. É minha área, a área da eletrônica. Então, o Guglielmo Marconi ele deve ter estudado o aparelho transmissor de Hertz e o aparelho receptor, que é o coesor. E ele, então, mediante esse recurso, ele construiu um aparelho centelhador, certo? Que produz ondas eletromagnéticas. Ele produziu um receptor baseado no coesor de Henri Hertz e construiu o primeiro sistema telegráfico através de ondas eletromagnéticas. E aí, depois, então, veio a telefonia. Depois, então, que ele aperfeiçoou e usou o microfone para converter a energia acústica, o som da voz, em ondas eletromagnéticas. E transmitir as ondas eletromagnéticas através do seu aparelho transmissor e o aparelho receptor. Então, você está dizendo aí, Guglielmo Marconi foi missionário. Henri Hertz foi missionário, certo? Santos Dumont era brasileiro, era mineiro, inventou o avião, mas o Brasil, aqui, na época, não quis admitir seu invento. Ele levou para a França. E o invento dele foi sobressair lá na França. Na França foi que ele consolidou a sua descoberta, a sua invenção. Isso. Então, é o seguinte, Santos Dumont tinha, certamente, por natureza espiritual, uma condição intelectual bastante suficiente para poder imaginar, certo? Que alguma coisa leve, pairando sobre o ar,
poderia levitar e poderia painar. E inventou o avião. Assim, deve estar, de certa forma, designado estes para tal feito, certo? É como mesmo o que vai ser feito. Como você está colocando aqui, na opção 1, né? É como esse mesmo que vai ser feito. Então, tem que designar fulano para tal coisa. Isso. Por exemplo, Thomas Edison. Thomas Edison, ele inventou para mais de 100 invenções, certo? Segundo o rol da ciência, das grandes descobertas, Thomas Edison, ele inventou para mais de 100 coisas. Certamente, Thomas Edison foi um espírito designado para trazer a possibilidade desses grandes eventos, esses inventos, essas invenções, essas descobertas. Eu vou dar um exemplo da lâmpada. A primeira lâmpada feita por Thomas Edison não tem nada a ver com a lâmpada que nós conhecemos hoje, que é a lâmpada de LEDs. Tá? Por que não tem? Porque quando Thomas Edison inventou a primeira lâmpada, ele construiu uma lâmpada com filamento não de metal, não de wolframio, não de tungstênio. O filamento da primeira lâmpada de Thomas Edison era de carvão. Já viu uma coisa dessa? Você construiu uma lâmpada com filamento de carvão? E sabe de que madeira? Vocês não sabem, sabe? De que madeira é o carvão da primeira lâmpada de Thomas Edison? De bambu. De bambu. Eu estou falando isso com conhecimento e com experiência, que eu já fiz a experiência. A coisa mais interessante, o carvão do bambu, você pega um filete de bambu, uma tara de bambu, tipo assim, essas varinhas de churrasco, certo? Que é de bambu, você queima ela, ela vira um carvão. E assim, você não pode deixar ela queimar toda, não. Você tem que carbonizá-la, certo? E ela é condutora. O carvão de bambu é condutor. E é interessante, já fiz a experiência, realmente você aplica eletricidade nele, ele acende. Ele fica vermelho. Só que quando Thomas Edison construiu a primeira lâmpada, ele observou que quando ele ligava aquela lâmpada, daí a pouquinho ela apagava. Porque aquele carbono ali dentro, aquele carvão, ele oxidava e queimava, certo? Por causa do oxigênio presente dentro da lâmpada. O que ele fez? Ele observou que quando ele retirava o ar de dentro daquela lâmpada, o filamento de carvão, de bambu, durava mais tempo aceso, porque não queimava, não tinha oxigênio para poder oxidá-lo. Viu? Só que, com o tempo, a resistência desse carvão, do bambu, ela certamente ela queimava e interrompia. Foi aonde entrou depois o filamento de metal, tá? E que hoje nem filamento mais tem. Hoje as lâmpadas de LED usam semicondutores. As lâmpadas de LED hoje usam o silício, que é o elemento químico, dopado. Quando eu falo dopado, ele tem uma mistura de uma outra substância química, inclusive o índico. O índico é um elemento químico que dopa o silício, dando a ele propriedades semicondutoras. Semicondutor quer dizer, não conduz perfeitamente a eletricidade, conduz em meia, em pouca quantidade, certo? Isso permitiu a construção dos chamados semicondutores. E o LEDs hoje é um semicondutor, tá? Que tem uma propriedade de poder emitir luz quando atravessado pela eletricidade. Então, isso tudo, essas invenções,
quem inventou a lâmpada de LED foi através da descoberta, estudando, pesquisando, deduzindo. Então, como este vai ser feito, houve pessoas específicas, com capacidade de poder superar, de poder avançar e de poder atingir os patamares. Houveram mudanças naturais, sim, naturalmente, mas também mudanças específicas, viu? Porque é assim que o avanço da tecnologia, a gente vai aperfeiçoando. A gente vai tornando aqui cada vez mais perfeito, certo? Mas que depende muito da capacidade de um todo, mas de uma capacidade específica para esta ou aquela natureza. E aquela invenção, a outra invenção, certo? Então, isso é muito natural. Tá? Na área de medicina, você não vai colocar alguém da área, digamos assim, da física quântica. Você vai colocar alguém da área de quê? Da biologia. Isso. Que estuda medicina. Isso. Que estuda vida. Na área da física, você não vai colocar alguém da área de biologia. Você vai colocar alguém da área da física. Isso. E na área da biologia, você não vai colocar alguém que estuda, digamos assim, física. Você vai colocar alguém da área das ciências naturais, que vai estudar a vida, as propriedades dos seres. E assim, sucessivamente, a espiritualidade ela vai nomeando, ela vai permitindo cada um de acordo com o quê? Com seus arquétipos, com seu desenvolvimento intelectual, voltado para essa ou para aquela. A gente não consegue ser bom em tudo. O Emmanuel coloca uma coisa interessante, que a gente pode ser uma pessoa polivalente. Tá? Temos competências muitas, para muitas especialidades, mas que nós devemos especificar uma. Tá? Nós podemos ter conhecimento vastos, mas que nós podemos aperfeiçoar pelo menos um, para que nós possamos concentrar neste todas as nossas possibilidades. Viu? Está lá no livro Palavras de Emmanuel, a colocação dele, de que imperioso que nós façamos a busca generalizada do conhecimento, mas que haveremos de, pelo menos, especificarmos numa área, sermos mais específicos e investir mais, aperfeiçoar mais naquele conhecimento, tá? Para a gente não se perder muito, né? Porque tentando agarrar tudo, às vezes não consegue agarrar nada, tá? Tentativa de agarrar tudo, mas pelo menos agarra pelo menos um, tá? Para não ficar tão desprovido assim, viu? Bom, espero que as perguntas pudessem ser respondidas. Eu tenha atendido à expectativa de vocês. Dando prosseguimento, então, os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz, calor, por motivo de esse astro lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela equidistante. Por exemplo, o Alfa de Centauro. Alfa de Centauro são dois sóis que está a 4,2 mil anos-luz da Terra. Está bem afastado, né? É o sistema solar mais próximo de nós, é esse, além do nosso, né? Certamente. Tão privado de luz, tão privado de calor, certo? Pensais, então, que não há outras fontes de luz e calor, além do Sol? Em nenhuma conta tendes a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis, e bem importante do que ele cabe desempenhar na Terra? Não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vos outros e com os órgãos de conformação idêntica a uns dos vossos? Ora, se assim existe essa variante de mundos, certo?
em que a matéria terá variações também de densidade, certo? De condensação de propriedades, né? Certamente, esses orbes mais adiantados, mais amplos, digamos assim, mais velhos no progresso, certamente terão outros elementos químicos muito além da Terra. A Terra é um planeta novo, certo? Os elementos químicos que nós conhecemos aqui, em torno de 108 deles, provavelmente lá em Saturno, em Júpiter, haverá muito mais elementos químicos. Muito mais. Agora, o fato é o seguinte, de um planeta estar muito longe do Sol, não quer dizer que lá não tenha luz, que ela não tenha calor, que ela não tenha vida. Porque lá pode existir outras formas de energia que nós ainda não temos aqui na Terra. Tá? O que nós temos que não é perceptível por nós. Viu agora? Quer um exemplo típico? A Terra ela é iluminada por uma radiação do Sol, que nós não vemos com nossos olhos. O infravermelho e o ultravioleta. Se nós pudermos ver o mundo iluminado pela a radiação infravermelho, nós veríamos outro mundo, diferente desse, que nós vemos com a luz visível. Porque o infravermelho ele é invisível aos nossos olhos. Tá? Ele é invisível. Agora, se nós pudéssemos observar um mundo iluminado pela radiação ultravioleta, nós veríamos um outro mundo. Além do mundo da radiação visível, da luz visível. Estão vendo? O infravermelho e o ultravioleta são dois extremos. Tá? São dois extremos. Entre o infravermelho e o ultravioleta, nós temos o mundo da luz visível. A luz visível. Essa luz que vocês estão me vendo. Essa luz que está agora representada no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. Viu? É a luz visível. É a luz corpuscular. Porque a luz infravermelho e a luz ultravioleta, ela não é corpuscular. Ela é eletromagnética. Razão pelo qual nosso olho não consegue vê-los. Não consegue percebê-los. Porque a densidade de ambos é mais sutil. E a luz visível, ela é fotônica, ela é de fótons, é de partículas. Chama luz corpuscular, de corpúsculos. Toda vez que um elétron salta de uma órbita para outra, inclusive da interior para o exterior, ele produz uma partícula chamada fóton. Então, nossa luz é fotônica. Ela é formada por corpúsculo que bate, que reflete nos objetos e sensibiliza a nossa visão, nosso aparelho visual, que converte a radiação corpuscular em radiação eletromagnética, cerebral. Viu agora? Então, não haveria lá a eletricidade cumprindo o seu papel. Vocês sabiam que existe descargas elétricas que acontecem à luz do dia? Você quer um exemplo? Quando o céu está nublado e começa a relampear, você tem uma natureza de eletricidade, chamada eletricidade atmosférica. Tá? Mas existe uma eletricidade atmosférica que não é visível. Acontece muito à luz do dia, em plena luz do sol. A gente não vê. Descargas atmosféricas invisíveis de eletricidade estática. Estática. Viu? A gente não vê, consegue ver o tempo todo. Se nós pudéssemos ver com os nossos olhos a eletricidade estática que está aqui agora no nosso meio, principalmente onde está o inverno, está mais frio, onde a umidade do ar é muito baixa, certo?
E a eletricidade estática dos corpos não consegue difundir pela crosta terrena, porque não tem a condução necessária para a descarga para a Terra. O ar fica impregnado de eletricidade. Se nós pudéssemos ver esse mundo de eletricidade, nós veríamos um outro mundo. Um outro mundo. Se nós pudéssemos ver a nossa aura, a nossa irradiação do nosso perispírito, agora, imagine você, amigo internauta, vem cá comigo. Se eu e você agora pudéssemos ver a aura um do outro, dos outros, nós veríamos um outro mundo. Nós veríamos um mundo de pessoas totalmente luminosas, totalmente pardacentas, totalmente escuras. Se nós pudermos ver a aura, a irradiação eletromagnética de todos os seres vivos. Se nós pudéssemos ver a irradiação, certo, da aura das plantas, dos animais irracionais, nós veríamos uma outra flora, uma outra fauna. Eu estou levando vocês por esse campo, a gente poder imaginar, certo, de que existe mundos existem condições de mundo, certo, interpenetrando outros mundos, certo? Junto ao nosso mundo existe todo um outro mundo. Provavelmente, não pelas condições normais nossas, a gente percebê-los, mas excepcionalmente pelas percepções que não é comum em nós, porque nós não a desenvolveremos. Porque a gente está tão habituado, por exemplo, com a visão física, né? Se vocês, meus amigos, pudessem ver as ondas eletromagnéticas, oriundas das emissoras de televisão, das emissoras de rádio, as ondas eletromagnéticas oriundas dos celulares, das torres de transmissão celular, nós veríamos um outro mundo. Estaríamos vendo um outro mundo. Viu agora? Porque nós estamos mergulhados nesses mundos interconectados, interpenetrados ao nosso mundo. Viu? A gente só vê uma pequena parte do nosso mundo. Viu? Se o nosso olho que agora pudesse ver o mundo infravermelho, ultravioleta, eletromagnético das ondas artesianas, das emissões de televisão, de rádio, certo? Pudesse ver as ondas eletromagnéticas de nossa aura, a aura dos seres vivos, a aura dos minerais, que é o campo eletromagnético atômico dos minerais, nós veremos um outro mundo, um outro universo. E assim, se nós pudéssemos vermos a irradiação eletromagnética digamos assim, dessas colônias espirituais, certo? Do mundo espiritual que interpenetra a Terra, o nosso mundo, nós veríamos outros mundos. Imagine se nós pudéssemos ver a corona nosso lar com nossos olhos. A grande alvorada, a metrópole do grande coração, nós veríamos outros mundos. E assim sucessivamente, meus amigos. Certo? Então, existem outras formas de irradiações que ilumina, que tem calor, certo? Em que o eletromagnetismo está presente. Tá bom? Meu tempo está esgotado, eu quero poder agradecer o carinho e a atenção de cada um de vocês, amigos internautas. Eu quero poder convidá-los a estar conosco na sexta-feira próxima, aqui às 19h20, para o estudo sistematizado do Livro dos Médiuns, estudando o 5º capítulo, que são as manifestações físicas espontâneas, estudando aí esses fenômenos de efeitos físicos. Tá bom? Agradeço a Deus acima de todos, agradeço a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso, digamos assim, irmão incondicional de nossas vidas.
Agradeço a direção da Web Rádio Estação da Luz, na pessoa do nosso estimado amigo, senhor Tavares. Tenham todos vocês uma boa segunda-feira, de muita alegria, de muita luz, uma boa semana. Oramos, façamos nossas preces essa semana para que a paz tome conta de nosso país, que a paz seja esplêndida em nosso país, Brasil, coração do mundo, a paz do Evangelho. Um bom dia para todos, muita paz, muita alegria. Obrigado. Fica com Deus. Tchau, tchau.